Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Joana e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho de vocês sobre repertórios, do tema Impactos do Envelhecimento Populacional na Sociedade Brasileira, certo? Gente, primeiramente eu queria dizer para vocês darem uma atençãozinha especial a esse tema, porque o grupo idosos nunca foi cobrado no Enem e esse tema é daqueles que tá lá todos os anos, cai, não cai, cai, não cai. Então, assim, dei uma atençãozinha para esse tema, certo? E outra coisa que eu queria dar dica para vocês é não fiquem repetindo a palavra idoso, certo? Porque isso vai tirar ponto de vocês. E algumas palavras que vocês podem usar para substituir a palavra idoso é sexagenários, integrantes da melhor idade, coloquei melhor idade entre aspas, certo? Integrantes da melhor idade, sexagenários, população sênior, população idosa, terceira idade. Então não fiquem repetindo a palavra idoso. Gente, primeiro eu queria contextualizar vocês um pouco sobre esse tema, tá? Por que o Brasil vive um processo de envelhecimento da população? A gente tá vivendo mudanças na nossa pirâmide etária, tá? Tudo isso que eu tô falando agora, vocês podem também usar como repertório na redação de vocês. A gente vive uma mudança na nossa pirâmide etária do Brasil, em que a gente está tendo uma redução da base e um alargamento do topo. E isso culmina com o envelhecimento da nossa população. Que é causado pelo quê? Primeiramente, pela redução na taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. E a gente vive essa redução, que é causada pelo quê? Pela entrada da mulher no mercado de trabalho, por avanço na medicina, por métodos contraceptivos, planejamento familiar. Tudo isso trouxe uma redução na taxa de fecundidade, junto com avanços também na medicina, proporcionaram que a população vivesse mais e, ao mesmo tempo, envelhecesse, certo? Certo, gente. O primeiro dado que eu queria trazer para vocês de repertório estatístico é que cerca de 14% da população brasileira é composta por idosos, segundo o IBGE. Isso vocês podem usar na redação de vocês para justificar algum argumento que vocês tenham colocado, de dizer por que é tão importante a gente falar sobre isso, porque os idosos compõem 14% da nossa população e tende a crescer, né? Vocês já devem ter escutado que a gente está passando por um processo de envelhecimento da população. Então, assim, esse dado é muito bom, muito coringa para vocês usarem nessa redação. Em qualquer momento fica legal vocês usarem ele, certo? Tá bom? E agora, gente, falando dos impactos propriamente, né, que é a palavra central do tema, é que a gente precisa ter mais geriatras no Brasil, certo, gente? Isso é um impacto essencial de vocês colocarem na redação de vocês, porque a OMS, ela prevê que a gente tenha um geriatra para cada 1.000 idosos, certo? E, gente, no Brasil a gente tem um para cada 12 mil idosos, certo? Esse dado tá no site Estadão e é uma previsão da OMS. Então, assim, o Brasil tá muito abaixo da expectativa da OMS se falando de geriatras, tá bom? E, assim, como vocês podem abordar isso na redação de vocês? Vocês podem dizer que um dos impactos é isso, de que a gente precisa ter uma saúde equipada com profissionais adequados para atender esses idosos, que são os geriatras, no caso. E a gente precisa incentivar a formação de novos médicos com especialização em geriatria, porque a gente não tem esse incentivo atualmente. Então, assim, vocês podem abordar sim isso na redação de vocês, no aspecto educacional ou político até, e eu considero um impacto muito importante vocês falarem disso, certo? Gente, um outro impacto que eu queria trazer para vocês é a necessidade da gente se preparar financeiramente para o momento em que a nossa força produtiva se esgota, certo? E assim, o dado de repertório mesmo para comprovar esse argumento, gente, é que assim, eu encontrei que de acordo com o Banco Mundial, os brasileiros de todas as idades são pouco precavidos. Apenas 11% declaram fazer economias para o futuro. O que é isso, gente? Como é que a população está envelhecendo e não está tendo uma reserva financeira? Quando a gente chega numa idade mais avançada, muitas vezes a pessoa não consegue mais trabalhar, muitas vezes, tá? Não é sempre. A pessoa não consegue mais trabalhar, a pessoa não consegue exercer a profissão dela com o mesmo nível de produtividade que ela exercia. Então, assim, é muito importante que as pessoas façam reservas financeiras para esse momento. E, assim, a gente tem esse dado que é muito forte, de que as pessoas não guardam dinheiro, e desse mesmo Banco Mundial tem um outro dado que reforça mais ainda essa não preparação do brasileiro, ó. Em um ranking de mais de 144 países, o Brasil ocupa a posição
101 em reservas de aposentadoria, atrás de várias nações latino-americanas e muito abaixo de países desenvolvidos, como o Canadá e os Estados Unidos. Então, isso é sim um impacto do envelhecimento, a necessidade de preparação financeira para esse momento, e no Brasil não tem isso, então vocês podem usar isso como uma problemática também. Gente, eu queria trazer para vocês também alguns repertórios jurídicos que podem ajudar vocês na redação. Como? Vamos lá. A gente tem o Estatuto do Idoso, que está nos textos motivadores de vocês. A gente tem a Constituição, que fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo a sua dignidade e bem-estar. A gente tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, por assegurar os direitos humanos no Brasil, inclui a parcela idosa da população, sim, dentro desse ministério. Então, assim, gente, a gente mesmo tendo 3 dispositivos que resguardam os direitos dessa população, a gente não tem idosos que conhecem os direitos deles plenamente. A gente não tem uma sociedade em geral que sabe o que é e o que não é um direito de uma pessoa idosa. Então, gente, como é que a gente tem uma população que está envelhecendo? Como é que a gente tem um contingente de idosos grande no nosso país que está só aumentando e essas pessoas não conhecem os direitos delas, sabe? Então vocês podem sim trazer como um dos impactos do envelhecimento a necessidade de se conhecer os direitos para que você reivindique eles, tá? Então, assim, são 3 repertórios jurídicos muito importantes, que inclusive se o tema não for impactos, vocês podem usar também se estiver falando de envelhecimento, porque a gente tem uma legislação que resguarda muito bem a população idosa, só que na prática, os direitos dessas pessoas não são necessariamente cumpridos. Gente, um outro repertório que eu vim trazer para vocês é sobre a reforma da Previdência, que vocês podem usar no texto de vocês, que se vocês quiserem, tem 2 lados, vocês podem ser a favor ou contra, falando sobre ela, e vocês podem abordar ela como. Se você for preferir abordar ela de forma como algo positivo, você pode dizer que a reforma da Previdência, que já foi aprovada, encara a idade mais avançada como uma idade em que as pessoas ainda podem sim trabalhar, uma idade ainda produtiva, e a única coisa que falta é um maior entendimento da sociedade de que é necessária essa reforma, pois tem um déficit previdenciário previsto para as próximas décadas devido à redução da população economicamente ativa, que, em resumo, são as pessoas que trabalham no nosso país. Então, você pode falar dela sendo a favor, ou você também pode trazer ela como algo para você criticar, que o que você pode falar nesse aspecto? Você pode dizer que exige uma idade mínima muito maior para as pessoas, exige mais tempo de contribuição dessas pessoas, e muitas pessoas não têm condições de trabalhar quando já estão idosas. Então, assim, muitas pessoas não vão poder usufruir da velhice delas, porque vão ter que estar trabalhando. E em muitos locais no Brasil, a expectativa de vida não chega à idade mínima exigida de tempo de contribuição. Então, vocês têm esses 2 lados que vocês podem utilizar. Falando da reforma da Previdência, é um tema mais difícil, sim, de ser abordado, mas fica a critério de vocês utilizar ou não esse repertório. Gente, por último, a fim de contemplar vocês com repertórios, como eu sei que tem gente que gosta de usar dia ou um mês, que contemple um grupo social específico, tem sim o Dia Internacional do Idoso, que é o dia 1º de outubro, tá? Que foi instituído pela ONU em 1990, e quando foi criado o Dia Internacional do Idoso, além de homenagear as pessoas mais velhas, foi criado para chamar atenção para as questões que os envolvem, tá? Então, para quem gosta de usar uma data ou um mês para homenagear o grupo social, no começo da redação ou no desenvolvimento mesmo, eu não sei como vocês gostam de usar, mas eu tô trazendo aqui para vocês esse repertório aqui também, tá bom?